E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio da série onde eu tô abordando aqui cada uma das 32 seleções que vai disputar a Copa do Mundo. E hoje é dia de falar sobre a seleção do Irã, que tá no grupo B junto com a Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, e promete encher o saco, é um time carne de pescoço. Mas antes de ir pro campinho, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, traz ótimas cotações, um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$650. Esse valor é variável porque depende do tanto que você investir, né? O valor que você colocar até R$650, a CampoBet dobra para você poder utilizar nas apostas esportivas, não apenas no futebol, tá? O site oferece aí mais de 40 modalidades, então não vacila, clica aí no link da descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, faz o seu cadastro rapidão lá na CampoBet, ganha um dinheiro, se dá bem nessa aí, só lembra de apostar com responsabilidade, fechou? A seleção do Irã é treinada por Carlos Queiroz, que já tinha trabalhado por muitos anos no país, entre 2011 e 2019, trabalhou também na seleção do Egito, na Colômbia, foi técnico de Portugal lá atrás. Na temporada 2003-2004 foi técnico do Real Madrid, foi por muitos anos também o auxiliar do Manchester United. Só que não foi ele que classificou o Irã para a Copa, tá? Foi o croata Dragan Skocic, que acabou sendo mandado embora aí poucos meses antes do Mundial. O Irã, que conseguiu essa vaga com facilidade, ficou em primeiro lugar num grupo que teve a Coreia do Sul em segundo, e desde que o Queiroz assumiu fez apenas 2 amistosos, uma vitória contra o Uruguai e um empate contra Senegal. O que não deixa de ser uma amostra do trabalho do Carlos Queiroz, que não é um treinador muito ofensivo, gosta de uma retranquinha, costumam ser jogos de poucos gols. Aqui no campinho dá para ter um esboço aí da seleção iraniana, que tem uma série de jogadores com nomes, digamos assim, um pouquinho difícil de pronunciar. Se porventura eu falar completamente errado e você é um iraniano que se sente ofendido por isso, eu peço perdão, tá? A intenção é acertar, mas enfim, acontece. O goleiro provavelmente será o Alireza Beiranvand, que já foi o goleiro da seleção iraniana na última Copa do Mundo, também foi o goleiro na Copa da Ásia em 2019. O rosto dele tem uma pegada Zé Bonitinho, quem é mais velho certamente vai pegar a referência. Ele é goleiro do Persépolis, né, um dos principais clubes do Irã, e teve passagens pelo futebol europeu, pelo Royal Antuérpia da Bélgica e pelo Boa Vista de Portugal. A alternativa para o gol é o Abed Zabé, que é goleiro do Ponferradina, um clube da Espanha. Ele que já era o reserva do Beiranvand aí nas últimas competições oficiais disputadas. Começou a carreira no Brentford da Inglaterra, passou pelo Tottenham, jogou nos Estados Unidos, jogou no futebol iraniano, obviamente, passou várias temporadas em Portugal, especialmente com a camisa do Marítimo, tudo isso com 29 anos, é um goleiro que já tem também certa experiência, né? Um pouquinho mais jovem que o Beiranvand. Os dois são bons goleiros, mas o nosso Zé Bonitinho crescido aqui provavelmente será o titular, e é de fato um bom goleiro, a Copa de 2018 dele foi espetacular. Hossein Kanani é um zagueiro que joga mais pelo lado direito, ele que atualmente joga no futebol do próprio Catar, mais especificamente no Al Ahly, e é meio que um zagueiro artilheiro. Nessa temporada, inclusive, em 7 jogos já marcou 4 gols, e deve formar a dupla de zaga com o Khalilzadeh, que também joga no Al Ahly do Catar. Já é um zagueiro experiente, 33 anos, e foi peça muito importante nas eliminatórias. Na lateral esquerda, o Raissaf é o dono da posição. Eu já estava me esquecendo de falar aqui do Hosseini, que foi inclusive zagueiro titular na última Copa, é o mais jovem entre eles, está com 26 anos. Jogou por várias temporadas no Trabzonspor da Turquia, onde inclusive jogou junto com o Manuel, né, atualmente zagueiro do Fluminense. Hoje ele defende o Kayserispor da Turquia e disputa a posição aqui com Khalilzadeh e com Kanaani, tá? Normalmente existe uma rotação entre esses 3 zagueiros aqui. Eu apostaria que na Copa vão jogar esses dois como titulares, até pelo entrosamento que eles carregam do clube. Agora sim, falando do lateral esquerdo, Ehsan Raissaf, muito experiente, remanescente não só da Copa de 2018, mas da de 2014 também. Ele que tem mais de 120 jogos com a camisa da seleção, atualmente joga no AEK da Grécia, mas já defendeu o Olympiacos, jogou no Frankfurt da Alemanha. E aqui na lateral direita temos o glorioso Sadegh Moharrami, não
não sei falar o nome dele, deve ser algo nesse sentido. Ele que desde 2018 está jogando no futebol croata, mais especificamente no Dinamo de Zagreb, e é um cara que aparece como uma das referências técnicas desse time, se firmou nas eliminatórias. Passando para o meio-campo, temos aqui o Said Ezatolai, que faz o papel de um primeiro volante, um jogador forte, alto, 1,90 m. Começou no futebol iraniano, mas teve passagem pela base do Atlético de Madrid, jogou um tempo no futebol russo, jogou na Inglaterra, na Bélgica, atualmente pertence ao Veli, que é um clube da Dinamarca, e tem como companheiro aqui de meio-campo o Ahmad Nourulai, que é um volante que sai um pouco mais para o jogo, atualmente joga no Al Ahly, mas não o do Catar, o dos Emirados Árabes. Já tem 29 anos e por muito tempo foi uma referência do Persepolis, do próprio Irã, disputou a Copa da Ásia em 2019, e aqui entra talvez a única dúvida tática nessa seleção do Irã, tá? Se ele vai jogar com 3 volantes ou vai colocar um jogador mais meio atacante, que seria o caso do Ghoddos. Mas o provável titular, mantendo a trinca de volantes, é o Milad Sarlak, que inclusive joga no futebol iraniano, começou no Sepahan e atualmente é jogador do Persepolis, ele que não tem experiência em grandes competições com a seleção, mas foi bem utilizado no ciclo e tem boas chances de ser inclusive titular. Com a mudança tática que eu falei, a entrada do Ghoddos aqui, que é mais um meia atacante, um jogador que inclusive joga a Premier League, nesse caso o Irã jogaria com uma dupla mais recuada, né? Aqui num 4-2-3-1 mesmo, tendo um time mais agressivo, buscando mais o gol. Ghoddos, que atualmente é jogador do Brentford, teve passagem pelo Amiens da França, mas foi muito bem no futebol sueco, especialmente com a camisa do Östersund. Ele participou da Copa de 2018, jogou a Copa da Ásia de 2019 e é pau pra toda a obra, tá? Ele era mais um atacante, mas se precisar dele como volante, como lateral, o que precisar aqui o homem faz. Na ponta direita normalmente joga Ali Golizadeh, um jogador canhotinho, habilidoso, lembra um pouquinho o Mahrez, o argelino do Manchester City, né? Que obviamente é um jogador de muito mais recurso técnico, mas a característica de jogo do Golizadeh lembra um pouco, ele que atua no futebol belga, desde 2018 com a camisa do Charleroi, foi uma peça importante aí nas eliminatórias. Do outro lado, normalmente joga o Jahanbakhsh, tem muita letra nesse nome, mas é um cara que jogou um bom tempo na Premier League, então deu para aprender o nome dele, né? Pelo menos o nome dele como é falado aqui no futebol brasileiro. Jahanbakhsh foi jogador do Brighton, não conseguiu brilhar no futebol inglês, atualmente é jogador do Feyenoord da Holanda, onde também não repetiu o desempenho espetacular que teve, principalmente com a camisa do AZ Alkmaar, de onde ele saiu em 2018. Ele que jogou a Copa de 2018, jogou a Copa de 2014 também, quando ainda era bem jovem, e disputou tanto a Copa da Ásia de 2015 quanto a de 2019. É um dos principais nomes aí da seleção iraniana, tem 13 gols marcados em 64 partidas. Uma opção que o Carlos Queiroz tem testado com alguma frequência é o Ansarifar, que é um centroavante, um atacante já bem experiente. Nesse caso poderia sair, por exemplo, o Golizadeh ou o próprio Ghoddos, enfim. Ele puxa o Jahanbakhsh para fazer o lado direito, bota o Ansarifar na ponta esquerda. É um jogador de 32 anos que está envolvido aí com as grandes competições da seleção iraniana desde 2011. Inclusive ele fez gol na Copa de 2018. Jogou um bom tempo no futebol grego com a camisa do Olympiacos, defendeu o Nottingham Forest na Inglaterra, jogou no Osasuna e atualmente é atleta do Omonia do Chipre. Tá longe dos melhores momentos, mas o Carlos Queiroz gosta dele. Mas o treinador português tem uma dúvida, na verdade eu chamaria de uma cabeça dura mesmo, para escalar os dois grandes atacantes que existem nessa geração iraniana, que são o Taremi e o Azmoun. É verdade que os dois são preferencialmente centroavantes, então em tese eles disputariam por uma posição, e é exatamente isso que o técnico tem feito. Só que eles provavelmente são os dois melhores jogadores do Irã. Então será que não dava pro técnico dar um jeitinho de tentar encaixar os dois no time, né? O Taremi é centroavante do Porto, já tá com seus 30 anos, na atual temporada em 13 partidas ele tem 9 gols e 6 assistências pelo clube português. A temporada passada dele foi espetacular, 48 jogos, 26 gols e 16 assistências. Ele que foi bem na Copa da Ásia de 2019, marcando 3 gols em 5 partidas. É muito bom atacante. E o mesmo a gente pode dizer de Sardar Azmoun, que é um pouco mais jovem, tá com 27, também jogou a última Copa. Ele que construiu praticamente toda a carreira no futebol russo, a serviço de Rubin Kazan, Rostov e
e Zenit, se transferiu no início de 2022 para o Bayer Leverkusen da Alemanha e por lá ele ainda não conseguiu vingar, tá? São 22 jogos e só um gol. Mas em compensação, com a camisa da seleção, ele tem 41 gols marcados em 65 partidas. Então, ainda que o treinador seja resistente, retranqueiro, eu acho que a melhor formação para essa seleção do Irã seria de fato utilizando o melhor potencial técnico que você tem. Inclusive, fazer esse papel de um segundo atacante não seria estranho para o Azmoun, ele jogou assim por muito tempo no Zenit, tendo como referência o Dzyuba, né, o russo que disputou a Copa de 2018, é inclusive mais poste, mais paradão que o próprio Taremi. Aí depende do professor Queiroz tentar ou não ousar um pouco mais nesse time e jogar com uma dupla de ataque. Sinceramente, eu não boto muita fé na seleção iraniana para passar de fase, tá? Acredito que se tudo correr dentro da lógica, vai disputar aí para não ficar em último lugar, especialmente com o país de Gales, né? Acredito que a Inglaterra é franca favorita no grupo e Estados Unidos também desponta porque tem uma série de jogadores jovens interessantes. Mas é aquele negócio, né, gente? Sonhar é de graça, às vezes Irã acerta aí uma grande partida contra os Estados Unidos, consegue travar os jogos, né? Faz um gol de bola parada, um contra-ataque, enfim. Não é impossível seguir adiante, tá? Mas das seleções asiáticas não é uma que levante aí, assim, uma grande expectativa, né? Não é um futebol muito agradável também. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que amanhã a gente tem vídeo de outra seleção. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!